Não deve haver famalicense que não conheça, num concelho que é considerado o maior exportador do norte do país, o terceiro a nível nacional. Numa terra com mais de 133 mil habitantes, Paulo Cunha lidera os comandos da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão desde 2013. Hoje está à conversa com o Jornal do Ave para percebermos que concelho encontrou e que concelho deixa 4 anos depois. Obrigada, Presidente, por aceitar o desafio do Jornal do Ave. E eu começo por lhe perguntar porque é que escolheu o Parque da Devesa para ser palco desta nossa conversa. Antes de mais, obrigado pelo convite para participar nesta vossa iniciativa. Eu escolhi o Parque da Devesa porque é o espaço emblemático do nosso concelho, é o nosso ex-libris. É a razão pela qual nós dizemos que o nosso concelho é um concelho maduro em muitos aspectos, é um espaço de referência para os famalicenses que gostam de vir por muitas razões, para praticar desporto, para conviver em família, para apreciar o Rio Pelhe e a sua fauna, para conhecer muitos motivos que felizmente existem neste parque. É uma obra magnífica, é um legado riquíssimo que os famalicenses têm neste momento. Estamos a falar de 4 anos de mandato, portanto muitos projetos, muita obra feita. Prestes a terminar este seu primeiro mandato, está satisfeito com o trabalho que fez em Vila Nova de Famalicão? Que balanço faz? Eu estou muito satisfeito pelo que conseguimos fazer em Famalicão e com os famalicenses. Acima de tudo porque ao longo dos 4 anos nós conseguimos atingir as metas a que nos propusemos, mas particularmente porque tivemos nos famalicenses sempre parceiros da ação governativa autárquica. Os famalicenses envolveram-se muito, as associações têm sido fantásticas, inexcedíveis, no desporto, na cultura, no apoio aos jovens, aos séniores. Temos sentido uma participação muito forte da comunidade. E isso é muito importante porque nós temos a sensação que a Câmara Municipal não está sozinha neste projeto e que conseguiu granjear o respeito e a adesão da esmagadora maioria dos famalicenses em torno dos projetos que temos executado. O facto de ter integrado o Executivo liderado pelo arquiteto Armindo Costa foi de alguma forma facilitador para esta transição para assumir a presidência da Câmara Municipal? Foi muito relevante porque os 4 anos que percorri na presença do Sr. arquiteto Armindo Costa permitiram participar em muitas das decisões da Câmara Municipal, ter um período de acesso a muitas informações relevantes acerca do que é o concelho, da nossa identidade, das nossas tradições, das nossas memórias. Eu já conhecia bem o Concelho de Vila Nova de Famalicão, mas os 4 anos ajudaram a intensificar esse conhecimento e deu-me condições que me colocaram numa posição muito favorável quando em 2013 me candidatei à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. Falamos de muitas obras, de muitos projetos. Houve algum que o tivesse marcado particularmente? Os projetos marcaram-me todos, foram muitos projetos, muitas intervenções. Só para ter uma noção, nós, ao nível das escolas, entre os projetos, as intervenções já efetuadas e aquelas que estão em curso, são cerca de 100 intervenções em escolas, o que significa que há escolas que receberam mais do que uma intervenção ao longo destes 4 anos. Eu falo nas escolas porque é um setor muito importante para Famalicão, é uma aposta muito relevante que fazemos no nosso concelho, mas também a área social, tudo o que fizemos na área social, a forma como conseguimos apoiar milhares e milhares de famalicenses que foram vítimas de infortúnios vários e que ficaram em situação de dependência social. Felizmente a Câmara Municipal foi o apoio que esses famalicenses precisavam e sentimos que os outros famalicenses que não precisavam reviam-se da forma como nós apoiámos. Já para não falar das intervenções que fizemos na água e de saneamento, das intervenções viárias, das muitas intervenções viárias que fizemos no nosso concelho, nas infraestruturas esportivas que foram requalificadas, que foram muito melhoradas, são razões muito fortes e muito abundantes para que eu me identifique com o conjunto do que fizemos e não queira propriamente evidenciar uma ou outra intervenção. Mas há algum projeto ou alguma obra que considere que tenha sido mais difícil de implementar? Não, felizmente não houve nenhuma intervenção que eu considere difícil. Tudo se tornou relativamente atingível, ou tudo teve ao nosso alcance, porque da forma como quisemos implementar tudo o que fizemos, da forma abrangente, envolvente, como há pouco lhe referi, as coisas tornam-se menos difíceis ou porventura mais fáceis, porque quando a Câmara Municipal está isolada numa intervenção, é mais difícil. Quando nós sentimos que as associações estão connosco,
que as empresas estão connosco, que os cidadãos se envolvem e se empenham, tudo fica mais fácil. Foi isso que aconteceu em Famalicão, felizmente, ao longo destes 4 anos. Recentemente foram divulgados dados sobre um projeto da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, o Made In, que dão conta da criação de cerca, creio, de 87 empresas e da criação de mais de 1000 empregos no concelho. Como é que o Presidente avalia estes números? Muita satisfação. É sabido que o projeto Famalicão Made In foi uma introdução nossa quando eu cheguei à Câmara Municipal. Na altura da campanha de 2013, partilhei com os famalicenses a ambição que tinha de criar um projeto que ajudasse os nossos concidadãos a vencer a situação em que se encontravam, nomeadamente do desemprego. O grande objetivo foi colocar exatamente em criar condições para que os famalicenses pudessem criar o seu próprio posto de trabalho ou tivessem melhores condições para ingressar no mercado de trabalho, e por isso apoiámos muitos empreendedores. São centenas de processos que estão abertos no Made In, onde recebemos ideias, iniciativas que os jovens e não jovens famalicenses, muitos deles em situação de desemprego, nos apresentam. Felizmente, bastantes foram concretizados e bem-sucedidos, e há pessoas que, por força disso, criaram o seu próprio posto de trabalho, mas também muitas empresas famalicenses e que não são famalicenses, mas que vieram ao longo destes 4 anos para o nosso concelho, que através do Made In tiveram o apoio necessário para que os seus projetos pudessem ser bem-sucedidos. Tivemos muitos projetos de expansão, muitas novas linhas de produção criadas, muitas empresas também criadas no concelho, o que permitiu a criação de postos de trabalho. Ora, ser Presidente de Câmara e poder estar associado ao combate ao maior flagelo social que é o desemprego, obviamente, para mim, é muito reconfortante. E, portanto, o projeto Made In é um projeto que teve um sucesso que parece que é partilhado por todos os famalicenses. Acho que não há nenhum cidadão que fique indiferente ao projeto Made In, mesmo aqueles que não passaram por ele, ou que não contactaram com ele, ou que não precisaram, entre aspas, de recorrer a ele, não ficam indiferentes ao que o projeto Made In tem sido, e tem sido uma forma que me parece muito interessante de demonstrar que uma Câmara Municipal pode fazer muito pelo desenvolvimento social e económico do seu concelho. O Dr. Paulo Cunha, ao longo destes anos, foi visitando muitas empresas em Famalicão, portanto foi tendo um contacto direto com os empresários, mas também com as pessoas e os famalicenses que trabalham nessas empresas. Que feedback lhe foi sendo dado dos empresários e das pessoas que lá trabalham? O retorno de toda a população empresarial, e a população empresarial são obviamente os empresários, mas também os trabalhadores, os colaboradores das empresas, é um feedback muito positivo, muito interessante, porque as pessoas sentem que o que a Câmara Municipal está a fazer, porventura, é inédito, não há paralelo, e se recuarmos alguns anos atrás não havia este hábito de ter esta proximidade com as estruturas empresariais, e esta proximidade no sentido de parceria, porque hoje, felizmente, a Câmara Municipal é parceira das entidades empresariais no sentido de as ajudar a criar as condições para que elas sejam bem-sucedidas, sabendo que o sucesso das empresas não é o sucesso dos empresários, é o sucesso da comunidade, é o sucesso do concelho. Todo o concelho sai beneficiado quando uma empresa é bem-sucedida com o projeto. Se uma empresa aumenta 10% o seu volume de faturação, isso é ótimo para o concelho todo, porventura para a região e, obviamente, para o país. Porquê? Porque está a produzir mais, está a exportar mais, está a criar mais riqueza, está a contratar mais trabalhadores, está a pagar melhores salários. Tudo isso é muito importante e tudo isso consegue-se nesta perspectiva de parceria que nós temos conseguido encetar com o universo empresarial no concelho de Famalicão. Falávamos dos mais de 1000 empregos que foram criados apenas com este projeto do Made In. A minha pergunta é como é que evoluiu o desemprego em Famalicão ao longo dos últimos 4 anos? Evoluiu de uma forma também ela muito positiva. Nós, há 4 anos atrás, tínhamos muito perto de 12 mil desempregados no concelho. Hoje temos pouco mais de 5 mil desempregados no concelho. É uma redução muito grande do desemprego no concelho. É óbvio que isso é resultado do dinamismo económico do próprio concelho e a Câmara Municipal tem o privilégio de ser um parceiro neste processo. Nós não nos atrevemos a dizer que somos os causadores ou os únicos causadores dessa enorme redução do desemprego, mas também não escondemos que demos um contributo para que isso acontecesse. E acho que os famalicenses sabem e reconhecem que a Câmara Municipal, com as suas políticas públicas, o Made In é um exemplo, mas há outras medidas, as suas políticas públicas de intervenção no setor,
ajudaram a criar condições para que houvesse uma redução do desemprego. Falava também dos jovens, que era uma das grandes preocupações, era o desemprego jovem e a taxa de desemprego jovem, não só em Famalicão, mas no país. Nota agora mais positivismo nos jovens famalicenses? Tenho verificado isso, tenho verificado que estão mais animados, têm uma perspectiva mais positiva acerca do seu futuro, têm um índice de confiança maior em relação também ao futuro, e isso é muito importante, porque se é verdade que ainda há muitos desempregados e existem com grande cuidado nos jovens, também é verdade que mesmo esses jovens que ainda não tiveram a oportunidade do emprego que pretendem, veem o futuro com mais otimismo. Portanto, o índice de confiança subiu. E o índice de confiança ter subido é muito importante porque, do ponto de vista da animosidade dos jovens, eles estão mais predispostos para arriscar, para encarar o futuro com esse mesmo otimismo, e isso é muito importante do ponto de vista social, porque a pior coisa que estava a acontecer, muito mais do que o desemprego propriamente dito, era alguma depressão social por força dessa falta de otimismo em relação ao futuro. A melhoria da expectativa em relação ao futuro traz, obviamente, níveis de satisfação e índices de felicidade maiores do que o que tínhamos no passado. Em entrevista ao Jornal do Ava, há cerca de 2 anos atrás, assumiu a reabilitação urbana e a área social como 2 das suas grandes preocupações e prioridades. Entretanto, já foi dando algumas novidades em relação nomeadamente à área social. Relembro, por exemplo, recentemente anunciou a formação modular gratuita para cerca de 10 mil famalicenses, também os manuais escolares para o segundo ciclo ou o apoio ao desporto para jovens carenciados. Nesta área, quais são os projetos que ainda estão por desenvolver? Deixe-me relembrar só 2 ou 3 aspectos importantes. O primeiro, a massificação do apoio no desporto, que é uma matéria importantíssima para nós. Nós, neste momento, todos os jovens famalicenses, qualquer que seja a modalidade que estejam a praticar, têm as mesmas condições. E isso foi uma grande evolução. No passado, havia um tipo de apoio em relação ao futebol, que era diferente do apoio às outras modalidades. Neste momento não é a Câmara Municipal que escolhe qual é a modalidade esportiva que um jovem deve praticar. Ele é que escolhe. E qualquer que seja aquele que escolhe, nós damos exatamente o mesmo apoio. Na inscrição, no seguro e no exame médico. Portanto, é um conjunto de apoios que nós concedemos. Depois também uma referência à cota social que foi criada na passada sexta-feira. Assinámos cerca de 50 protocolos com instituições ligadas ao desporto, que vão permitir que muitos jovens que não tinham condições financeiras para praticar desporto nas associações que temos no Conselho, tenham essas mesmas condições, porque ela será grátis para esses jovens. Isso é um enorme resultado do ponto de vista social e, obviamente, é muito positivo e também sinaliza o envolvimento das associações esportivas com a Câmara Municipal neste projeto. São duas áreas onde visivelmente houve uma evolução recente, a somar a muitas outras áreas que ao longo destes anos temos criado por forma a que os nossos jovens, desde logo os nossos jovens, mas não só, possam praticar desporto, e aqui uma dimensão social muito forte. Obviamente que em relação ao futuro, o que nós garantimos é que continuaremos atentos e diligentes. Nós entendemos que na área social, muito mais do que ter medidas concretas, tem que haver respostas prontas quando os problemas surgirem. E nós garantimos aos famalicenses que, em situação de infortúnio social, como há pouco referia, da parte da Câmara Municipal haverá sempre uma resposta, há sempre uma porta aberta, há sempre alguém disponível, há sempre uma estratégia de abordagem. E isso é uma garantia importante do ponto de vista social. Eu tenho dito que dizer isto, ou saber disto, é muito importante para quem precisa, é verdade, mas não é menos importante para quem não precisa. Porque as pessoas que hoje não precisam de apoio social sabem, isto é reconfortante, que se um dia precisarem, a resposta existe. É esta a função da Câmara Municipal. É estar pronta, estar capaz, ter condições financeiras para atacar de forma eficaz os problemas sociais. Não só o temos feito no passado, mas garantimos aos famalicenses que continuaremos a fazê-lo no futuro. A nível da educação, falava eu de 2 dos projetos que foram implementados, mas que impacto direto tem isto na vida dos famalicenses? Tem um grande impacto. Vou-lhe falar dos manuais escolares. Durante muito tempo fomos pioneiros em Famalicão na oferta dos manuais, fomos pioneiros no país na oferta de manuais ao primeiro ciclo do ensino básico. Houve durante algum tempo até uma abordagem crítica da oposição no nosso Conselho. Felizmente
o que o Famalicão começou a fazer há 16 anos, o país faz hoje. Isso é um sinal que há 16 anos, quando começámos com esta medida, que estávamos certos, estávamos a fazer algo que era necessário, não só em Famalicão, como em todo o país. O que nós fizemos agora é um sinal do que nós queremos fazer no Conselho, porque muitos conselhos, quando o Governo anunciou o apoio dos manuais do primeiro ciclo de ensino básico, consideraram que a sua tarefa na educação estava cumprida e, portanto, o Estado ocupou um lugar que fora ocupado pelas câmaras municipais. Nós não fizemos isso. Porquê? O Governo avançou com o apoio para o primeiro ciclo de ensino básico e nós o que fizemos foi transferir esse apoio que dava ao primeiro ciclo para o segundo ciclo. Nós, a verba, até um pouco mais da verba que era consumida no primeiro ciclo, vamos afetá-la ao segundo ciclo. Isso quer dizer o quê? Nós não estamos a fugir às nossas responsabilidades, nem estamos a aproveitar o facto de o Governo fazer o que nós fazíamos antes para não termos que fazer. Nós podemos ter aqui uma poupança de 400 mil euros por ano. Não. Eu não quero poupanças a este nível. Eu quero poupança ao nível da eficácia e da eficiência. O que eu quero é dar um sinal claro às famílias de que o apoio que nós estávamos ao primeiro ciclo, vamos agora dá-lo ao segundo ciclo. Para quê? Para que as famílias percebam que ao apoio do Governo se soma o apoio da Câmara Municipal. E isto é muito importante. Uma família com 2 filhos, um no primeiro ciclo, outro no segundo ciclo, tem um gasto com manuais escolares na ordem dos 150 euros. O que significa que se a família viver em Famalicão vai ter uma poupança de 150 euros. E o mês de setembro é um mês difícil, sabemos que é um mês após o período merecido de férias, em que há uma despesa muito grande com o início do processo educativo. Se a família viver em Famalicão é uma família que tem melhores condições do que se a família viver noutro concelho onde essas condições não existem. E, portanto, nós temos essa sensibilidade social, temos essa preocupação de estimular a relação com o ensino e com o processo de aprendizagem e por isso é que transferimos, são cerca de 400 mil euros que vamos investir com os manuais escolares, não só com as fichas do primeiro ciclo, mas também com os manuais técnicos do segundo ciclo, o que permitirá que o apoio na educação seja reforçado em relação ao passado. Em termos das freguesias e das associações do Conselho, que trabalho tem sido feito? As associações, nós temos uma relação com elas que é única e é reconhecida por elas. Nós, ao longo destes 4 anos, todos os anos tivemos reuniões nas freguesias com as associações da respectiva freguesia. Não são as associações que vêm à Câmara, é a Câmara que vai ao encontro das associações, vai ter com elas, vai abordá-las, ouvi-las, perceber os seus anseios, as suas necessidades e temos resolvido muitos problemas das associações. Mas temos-lo feito em comunidade. Não é a lógica de perguntar à associação o que ela precisa e de passar o cheque para resolver o problema. Não. É a lógica de promover cooperação entre diferentes parceiros da Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, a respectiva associação, outras associações, voluntários, para que, conjugando esforços, possamos resolver um problema. Um exemplo clássico. A sede da associação precisa de uma nova pintura. A Câmara Municipal, porventura, o que era habitual, era contratar um pintor, pagar a tinta e proceder à pintura. Hoje não fazemos isso. Hoje a Câmara Municipal oferece a tinta e há de haver alguém que oferece o andaime e outro em que procede à pintura. E este é o envolvimento comunitário que temos conseguido. Portanto, há uma relação muito aberta com as associações e temos tido ganhos muito grandes porque as associações estão a crescer, estão mais dinâmicas, têm mais atividade e os dirigentes associativos estão mais reconhecidos, que é outro aspecto importante. Nós também queremos dignificar quem se dedica às associações. As mostras associativas, outro exemplo. Vamos no 3º ano com a realização de mostras associativas. São pontos de encontro em cada freguesia, onde temos associações, temos artesãos, temos produtores locais, temos animação local e criamos condições para que aquela comunidade saia fortalecida, dinâmica naquela freguesia. Uma vez por ano há uma atividade que envolve a própria freguesia e todo o seu tecido associativo. É esta a ação que temos tido com as associações que contagia as próprias freguesias, porque nós envolvemos os presentes junto a todos nestas iniciativas e dessa forma nós conseguimos uma cultura de interação maior e entre o que acontece na freguesia e a própria Câmara Municipal. E esbatemos as distâncias. De certa forma, o que acontecia no passado era algum fosso entre a Câmara Municipal e a freguesia. Neste momento, a Câmara Municipal está ao lado da freguesia, ao lado da Junta, ao lado das associações, ao lado dos cidadãos. Portanto, há um trabalho articulado entre... É um trabalho articulado, é um trabalho exigente de todos nós, obriga a muita disponibilidade. Nós estamos permanentemente, todas as terças-feiras temos reuniões com o tecido associativo nas freguesias. Temos para trabalhar também com as comissões de freguesias, na área social e noutras, mas esse trabalho tem sido muito proveitoso, porque nós estamos a sentir
que estamos a tocar as pessoas, que estamos a mudar o paradigma da relação entre as pessoas e a comunidade. A ideia de que a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia tem que fazer as coisas mudou, porque a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia têm responsabilidades, mas as pessoas também têm que ajudar, também têm que colaborar, também têm que ser cooperantes, e isso está a acontecer, felizmente, em todo o Concelho. As freguesias hoje têm um perfil diferente na sua relação com a comunidade. Dessa proximidade que o Presidente tem com as freguesias, e nomeadamente com os presidentes das juntas de freguesia do Concelho, há algum Presidente que se tenha destacado neste mandato? Não, eu devo de aproveitar a sua pergunta para deixar uma nota de muito apreço pelo trabalho de todos os Presidentes de Junta em funções, sem qualquer exceção. Todos tiveram uma relação muito franca, muito cooperante com a Câmara Municipal, e de todos senti um empenho grande em ajudar a sua freguesia a desenvolver-se. É admissível, é compreensível que possam existir alguns Presidentes de Junta que tenham a sensação de que se podia fazer mais alguma coisa. É uma sensação bem-vinda, é compreensível que assim seja. Mas, da parte da Câmara Municipal, há um registro de muito apreço pela atuação de todos os Presidentes de Junta e todas as freguesias. Em relação à descentralização de competências, o Dr. Paulo Cunha já tem manifestado a sua opinião sobre essa questão. O Governo também já tem colocado algumas competências, nomeadamente no que diz respeito à educação nos municípios. Famalicão foi um dos municípios que recebeu o projeto piloto Aproximar Educação. Como é que tem corrido esse projeto e esse processo? Esse projeto tem sido muito bem sucedido. A comunidade educativa tem-nos reportado um grande entusiasmo em torno do processo. É bom não esquecer que há 2 anos atrás, quando o processo arrancou, havia algum ceticismo acerca do mesmo, havia algum receio de que as coisas não corressem bem. Felizmente esses receios foram dissipados, também porque a Câmara Municipal se envolve muito com a comunidade educativa, temos um contacto muito próximo com os agrupamentos de escola, com as associações de pais, com os pais encarregados de educação, com toda a comunidade, o que permite que essa proximidade seja desbloqueadora em relação a muitos receios. Dissiparam-se essas nuvens ou essas dúvidas, e 2 anos depois a avaliação é estrondosamente positiva, mesmo naquelas comunidades que na altura tiveram uma posição contra, até deliberaram em Conselho Geral a sua adversidade, mesmo essas hoje, desculpem a expressão, dão a mão à palmatória e reconhecem que de facto o processo foi bem sucedido, porque estão muito melhor no relacionamento com a Câmara Municipal do que estavam no passado com o relacionamento com o Ministério da Educação. Portanto, essa proximidade foi muito proveitosa para as escolas. E isso é importante, não é para os agrupamentos, é importante para as nossas crianças, para as nossas famílias. Porque quem ganha com isto é a educação. E se a educação ganha, o processo é melhor sucedido e, portanto, as nossas crianças aproveitam melhor o processo educativo, que é isso que nos move. Portanto, é um sinal claro de que o município de Famalicão está disponível e é capaz de receber mais competências, não só na área da educação, está disponível para receber mais competências noutras áreas. Tive a ocasião, na altura em que comemorámos o Dia da Cidade, no passado dia 9 do corrente mês de julho, de dar disso evidência, que nos sentimos preparados. O Concelho de Famalicão, ou novamente a Câmara Municipal se inclui, sente que ao longo destes anos tem amadurecido, está em melhores condições para assumir mais tarefas. E não é porque queremos mais tarefas, é porque achamos que se tivermos mais tarefas, que podemos ajudar melhor a nossa comunidade. O que nos move é sempre ajudar a comunidade. E há setores, elegi, além da educação, como é óbvio, elegi o setor da saúde, o setor do ambiente e o setor da segurança e da proteção civil, como sendo setores onde nós podíamos receber mais competências. O setor do ambiente, essencialmente ao nível fiscalizador. Eu não escondo o meu desagrado por acontecer com alguma frequência situações do ponto de vista ambiental que não são bem-vindas, ao nível, por exemplo, da poluição dos nossos rios, onde eu sinto que as câmaras municipais, se tiverem mais competências ao nível fiscalizador e sancionatório, podem ter um desempenho que seja mais proveitoso para a comunidade. O que acontece hoje não é isso. Se há um lançamento de águas residuais para um rio ou qualquer outro facto poluidor, a única coisa que nós podemos fazer é dar notícia desse facto à autoridade competente. A autoridade competente que está ou no Porto, que é a APA, ou está em Barcelos, que é o SEPTA. Quando essa entidade competente chega ao rio, a poluição já aconteceu há 2 horas ou há 3 horas e nessa altura já é impossível identificar a providência da mesma. Se quem tem competência está mais perto, consegue agir com mais prontidão. E eu quero ter essa competência porque quero ser eficaz na ação de proteção dos nossos rios. O caso da saúde, nós fomos pioneiros em 2014, no início de 2014, a defender a transferência de mais competências para a Câmara Municipal. Isto não aconteceu na altura, não acontece agora, infelizmente.
Mas se acontecer, e espero que aconteça em breve, nós estamos preparados para proporcionar melhores condições ao nível dos cuidados de saúde, nomeadamente cuidados de saúde primários, na nossa comunidade. Lá está, porque a questão da proximidade aqui também é proveitosa. A segurança e a proteção civil. Temos 3 corporações de bombeiros muito competentes no concelho. Achamos que podemos fazer mais se elas também tiverem mais tarefas a desempenhar. Também dentro da segurança, a área das forças policiais, GNR, PSP, Polícia Municipal. Também achamos que houver uma melhor articulação entre as 3 e isso tem um retorno de mais segurança para a comunidade. A área social, outro exemplo, onde sentimos que podemos receber competências. Já temos um desempenho social reconhecido. A rede local, que integra, além da Câmara Municipal, as IPSS e muitas outras entidades no concelho, é muito capaz de desenvolver mais tarefas na área social. Venham essas competências. Isto para fazer uma coisa muito simples. A Câmara Municipal sente que pode fazer mais pela sua comunidade se essas competências estiverem na sua alçada. E em relação à descentralização de competências da Câmara para as juntas de freguesia, as juntas de freguesia do concelho de Vila Nova de Famalicão estão capacitadas para receber mais competências ou o Presidente defende uma articulação de trabalhos? Nós temos conseguido ser consentâneos com essa ideia, que felizmente é real, de que as juntas de freguesia estão capazes. Isso vê-se no conjunto de contratos interadministrativos que celebramos, através dos quais transferimos competências na rede viária, nas escolas, nos espaços públicos, competências que estão a ser felizmente muito bem exercidas pelas juntas de freguesia. Há sempre uma disponibilidade grande de manter este alinhamento de transferência de novas tarefas, novas competências para as juntas de freguesia, porque da mesma forma que achamos que o Governo deve fazer para as câmaras municipais, também nós achamos que devemos fazer para as juntas de freguesia. Não vamos entregar-lhes competências que eles não possam exercer. Não vamos entregar-lhes competências sem entregarmos também os meios financeiros para que as possam exercer. Portanto, essa política de aproximação que defendemos do Estado para o município, nós vamos praticá-lo do município para as freguesias. Há um tema nesta conversa que é incontornável, que é a variante à Estrada Nacional 14. Sabemos que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão mostrou disponibilidade para comparticipar parte desta obra. O Presidente acha que se não houvesse esta abertura do município de Famalicão, a variante chegaria na mesma ao concelho? Deixe-me fazer aqui um pequeno percurso histórico. Nós, em 2014, 2015, conseguimos câmaras municipais de Famalicão, Trofei Maia, empresas e associações empresariais do setor, conseguimos fazer uma coisa pouco comum em Portugal, que é transformar uma obra que custava 300 ou 400 milhões numa obra que custa 40 ou 50 milhões. O que acontece normalmente é o contrário. As obras, quando se alteram-se de menos para mais. Aqui aconteceu o oposto. Nós conseguimos diminuir o envelope financeiro associado a esta obra. E isto foi um trabalho que é preciso ser reconhecido, porque foi conseguido a bem da comunidade e fez com que esta obra pudesse ser executada, porque se não tivéssemos feito esse trabalho e se continuássemos a fazer o que se fez durante 20 anos, que foi dizer nós queremos, nós merecemos, e hoje provavelmente nós estaríamos a falar sobre esse tema porque esta obra continuava a fazer parte dos desejos ou das ambições irrealizáveis. Está feito esse trabalho, felizmente. Hoje, sentimos que a Câmara Municipal, se não desse o apoio, indiretamente à resposta à sua pergunta, se não desse apoio, esta obra poderia continuar a marcar passo. Porque, embora tenha um custo muito menor do que tinha no passado, ainda tem um custo. Sabemos que a parte que está aqui em causa está orçada em cerca de 5 milhões de euros. E o Governo de Portugal propôs à Câmara Municipal uma comparticipação. Eu não lhe escondo que não é muito frequente este tipo de comparticipações, porque estamos a falar de uma via nacional. E a Câmara Municipal comparticipar uma via nacional não é frequente. O que é frequente é o contrário, é o Governo comparticipar vias municipais. Mas mesmo assim achamos que a obra é tão importante para o concelho, é tão urgente que aconteça, que nós estamos dispostos a fazer aquilo que é pouco comum. E o que é pouco comum é conceder este apoio, que nós estimamos cerca de 1 milhão de euros, para que a obra avance. E nós fizemos para que avançasse rápido, para que o Governo não fizesse mais contas, não sentisse que precisava de mais tempo para fazer este investimento, que não nos invocasse o facto de não haver orçamento ou não haver disponibilidade orçamental para esse efeito.
portanto, nós fizemos tudo o que está ao nosso alcance, incluindo como participar financeiramente, para que a obra arrancasse e espero que arranque em breve. No entanto, estamos a falar de uma variante que não vai abranger, por exemplo, a zona de Ribeirão. Ribeirão vai apenas sofrer uma requalificação na Estrada Nacional. Qual será a posição do Presidente? Estamos a falar de uma primeira fase, vai reivindicar uma segunda fase até que a variante de facto passe em Ribeirão e resolva os problemas, os caóticos problemas de trânsito que quem passa na Estrada Nacional sabe que existem? Sabe que o problema da 14 só se resolve quando toda a intervenção estiver concluída. O que está em cima da mesa neste momento é o começo do processo. E é bom recordar, e ter a ocasião de o fazer no momento oportuno, que o que está a ser feito não pode ter uma leitura diferente disso. Estamos a iniciar um processo que é bem-vindo, este processo, ainda bem que começa, oxalá comece rápido, mas que depois de concluir esta etapa é preciso percorrer as outras. Porque, como disse bem, o próprio problema da Continental Mabora e toda a zona de Lousado, o problema do interior de Ribeirão, nomeadamente da zona industrial de SAM, não ficam minimamente resolvidos com esta intervenção. Esta intervenção ajudará ao escoamento a norte do trânsito no acesso à rede de autoestradas A3 e A7, mas não resolve o problema da relação entre esta zona que agora vai ser construída e as zonas empresariais que são a razão maior de toda esta intervenção. Portanto, nós só aceitamos esta intervenção como leitura de primeira fase de um processo longo que há de culminar com a construção de outro tipo de infraestruturas que resolvam elas sim o problema. Desde logo também a questão da travessia sobre o Ave, porque a nova travessia sobre o Ave é absolutamente decisiva para que a relação norte-sul possa ser feita com mais fluidez. Mas nota a abertura do Governo para que essas fases posteriormente sejam concretizáveis? Eu noto a abertura, eu sei que o Governo está empenhado em avançar com os necessários projetos e estudos nomeadamente de impacto ambiental no que respeita concretamente à travessia sobre o Ave, e acredito que este processo, que é um processo que deve ser transversal a qualquer tipo de governo, acho que qualquer governo de Portugal deve ter como ambição concluir esta intervenção, porque é uma intervenção que não é caprichosa, não estamos aqui a fazer a vontade de nenhum Presidente de Câmara, estamos aqui a construir uma via, a fazer uma intervenção numa estrada ou num conjunto de estradas que são muito importantes para a região e para o país, porque as empresas que estão neste eixo exportador entre Famalicão, Trofa e Maia são empresas que têm um fulgor muito grande e que estão a ajudar muito o país a vencer as dificuldades. Quando se fala em diminuição do desemprego e aumento de exportações, as empresas desta região são dos maiores contribuintes para que isso aconteça. Portanto, há que olhar para a região de uma forma diferente e perceber o que é importante construir, o que é importante fazer para que as empresas possam continuar o seu trabalho. Ser Presidente de Câmara é, no fundo, assumir a responsabilidade de ter em mãos os destinos dos famalicenses. É o maior desafio da sua vida? É claramente o maior desafio da minha vida. Eu tenho um enorme gosto em servir os famalicenses. Sinto-me um privilegiado por receber esta incumbência. Acho que quem, através do voto, num país livre, numa democracia como é a portuguesa, recebe um volume de votos como recebi em 2013 e as pessoas me dizem, pois bem, governe-nos, exerça o mandato, seja o nosso Presidente, eu acho que é uma sensação de privilégio essa que eu tenho. Acho que, sem demérito de qualquer outra função a qualquer nível, não há função mais gratificante que a de autarca. Até ao dia 1 de outubro, ainda há projetos para serem implementados em Famalicão? Todos os dias, nós todos os dias temos realizações no nosso concelho, felizmente é um concelho muito dinâmico, estão em curso muitas intervenções, umas infraestruturais, outras a outros níveis, e os famalicenses sabem que começámos no dia 20 de outubro de 2013, quando fomos empossados, e só terminaremos quando o mandato terminar. Dos objetivos que tinha traçado para estes 4 anos de mandato, há algum que vai ficar por concretizar? Eu estou em crer que não. Eu estou em crer que o que nós assumimos com os famalicenses está a ser concretizado. Porventura, alguns não na percentagem que ambicionávamos, mas eu acho que o essencial está feito do nosso mandato. Acho que as pessoas reconhecem que há um elevado grau de cumprimento daqueles que foram os compromissos que nós assumimos com todos, e este grau de cumprimento é obviamente reconfortante para todos nós, porque nos deixa uma sensação de agrado, e não há nada melhor do que perceber que as pessoas são satisfeitas com o nosso trabalho. Eu não escondo que a imagem que eu tenho dos cidadãos é que estão satisfeitos com aquilo que a Câmara Municipal tem feito.
Muito bem, Presidente, agradeço-lhe este passeio pelo Parque da Devesa e esta viagem no tempo nos últimos 4 anos do Concelho de Vila Nova de Famalicão. Paulo Cunha é candidato à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão nas eleições autárquicas do dia 1 de outubro e teremos que esperar para saber quem comandará os destinos da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão nos próximos 4 anos. Por enquanto, fica a certeza de que para Paulo Cunha estes 4 anos de mandato terminam com um balanço positivo.